Estamos chegando ao nosso final, né? Nosso finalmente da conferência Vinha DF. Não sei você, mas eu estou entusiasmado, abençoado, amém? Mas não acabou, tem mais, amém? Queria chamar o pastor Ricardo, já subir aqui em cima. O pastor Ricardo vai estar ministrando então, né, o nosso último momento, nossa última ministração. Uma salva de palmas pela vida do pastor Ricardo. Quero orar por ele aqui, abençoando, e creio que Deus tem coisas poderosas sobre nós, amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua graça, Senhor, em nos dar, ó Pai, o pastor Ricardo como porta-voz da tua mensagem, Senhor. Usa ele, Senhor, com poder, mas também abençoa a sua casa, seu ministério, a videira no Rio de Janeiro, Senhor, as igrejas que ele acompanha, Senhor, que a cada dia o teu filho, Senhor, possa ter ainda mais autoridade e poder para edificar, ó Deus, e guiar a tua igreja ali no Rio de Janeiro, em nome de Jesus, amém. Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Estamos prontos aí para encerrar esse momento? Aleluia, glória ao Senhor. Irmãos, quero compartilhar com você sobre o tema Tempo de Céus Abertos. Diga, é tempo de céus abertos. Consegui colocar? Muito bom. Vamos ler Atos capítulo 7, versos 55 e 56. Atos 7, 55 e 56. Diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quantos podem dizer amém a essa palavra? Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, esta é a tua palavra santa, bendita, abençoada. A tua palavra não volta vazia, sem que antes cumpra aquilo que ela foi determinada. Que assim seja nesta noite, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, de cada pessoa que se encontra aqui, em o nome do Senhor Jesus, diga amém. Queridos, é muito comum você ouvir crentes conversando, quando estão passando por momentos difíceis, e dizerem assim: parece que os céus estão fechados para mim. Ou talvez você já ouviu alguém orando, ou você mesmo já orou, dizendo assim: Senhor, em nome de Jesus, abre os céus para mim. Mas eu tenho um evangelho para você nessa noite. Eu tenho uma notícia muito boa para você nessa noite. Os céus já estão abertos para você. Os céus nunca estiveram fechados para você. É óbvio que antes de Jesus nascer, morrer, ser sepultado e ressuscitar, os céus se abriam em certas ocasiões, e em certas ocasiões eles se fechavam. E a culpa dos céus fechados era de Adão, porque quando Adão caiu, a Bíblia diz que ele foi destituído da glória de Deus. E a partir de então, com poucas exceções, os céus estavam fechados. Quando chegou na lei, o povo cumpria, obedecia, o sacrifício do sacerdote era aceito, céus abertos, orvalhos sobre a terra, colheita, abundância. O povo voltava para a idolatria, desviava-se do caminho do Senhor, já sabia, céus fechados, não tinha chuva, não tinha colheita, não tinha bênção de Deus. Então o pecado era o grande problema que se interpunha entre os homens e Deus e impedia que os homens tivessem acesso a Deus. Mas desde que o Senhor veio ao mundo, glória a Deus, desde que Jesus morreu e ressuscitou, tudo mudou. Faz uma grande diferença. A Bíblia diz que os céus se abriram e nunca mais se fecharam para nós. Então hoje nós estamos vivendo o tempo de céus abertos.
Eu não sei se é conhecida dos irmãos, e me perdoe se eventualmente até vocês cantam, mas eu estive numa conferência há pouco tempo, e eles estavam cantando uma música que dizia assim, que os céus fechados se abram. E eu falei, qual céu? Para quem que está fechado? Porque para mim está aberto. Você imagina, 3.000 pessoas num ginásio dizendo, Senhor, abra os céus fechados. Eu disse, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi assunto aos céus, e os céus se abriram para nós. Então diga para quem está do seu lado assim, olha, tem coisa boa chegando. Irmão, em breve você vai ser surpreendido por uma boa notícia. Seu telefone vai tocar e você vai ouvir uma boa notícia do outro lado. Alguém enviado da parte de Deus vai cruzar no seu caminho só para te abrir portas e te favorecer. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse tempo de céus abertos. Existem vários episódios na Bíblia em que nós vemos a testificação de que os céus estão abertos sobre nós. E eu quero compartilhar alguns exemplos com você. Número 1, os céus estão abertos porque nós somos amados do Pai. Diga, os céus estão abertos porque nós somos amados do Pai. Mateus capítulo 3:16 diz assim, batizado Jesus, presta atenção, você tem que entender esse texto, senão você não vai entender mais nada da mensagem. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhes abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia, o que essa voz dizia? Todos juntos, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu pergunto para você, precisava Deus abrir os céus para dizer? Precisava que na declaração de Deus estivesse escrito, os céus estão abertos, e esse é o meu filho amado? Precisava. Por que que precisava? Porque para o diabo, presta atenção, até esse momento, para o diabo, para os céus, para o inferno, Jesus estava morto. Satanás pensava que Jesus tinha morrido. E ele não tinha certeza de que ele estaria a esse tempo começando o ministério. Porque quando Jesus nasceu, houve um decreto de Herodes, e nessa matança foi determinado que toda criança de 0 a 2 anos de idade fossem mortas. E Herodes mandou os seus soldados, eles entravam nas casas, arrancavam as crianças, os meninos, do colo das suas mães, onde ouvia-se choro de criança, eles entravam e matavam a fio da espada. E nesse período, só 3 crianças sobreviveram. Primeira criança que sobreviveu, Jesus. Segunda criança, João Batista, tinha a mesma idade de Jesus, estava debaixo do decreto. E a terceira, se der tempo, eu conto para você no final. Mas foram 3. Todas as crianças de 0 a 2 anos foram mortas por causa do decreto de Herodes. Vocês se lembram que em Gênesis 3, versículo 15, o Senhor liberou uma promessa. Essa promessa é chamada de proto-evangelho, a semente do evangelho. Quando o Senhor pronunciou as seguintes palavras, da semente da mulher, sairá um que há de esmagar a cabeça da serpente. O diabo já estava por ali. A sentença foi dada para a serpente. E ela pensou, o Senhor manda e eu mato. E essa semente não vai prosperar. E quando o diabo sai para matar Jesus, você vai ver muitos momentos na Bíblia. Jesus tentou ser matado antes da crucificação. Só que ele sempre chegava atrasado. Um dia tentaram empurrá-lo do precipício, Jesus já tinha passado no meio da multidão. Outro dia pegaram em pedras para matá-lo, Jesus passou entre eles, ninguém os viu. Por isso,
as profecias bíblicas, elas funcionavam como um mosaico, para que o diabo não localizasse quem era, onde nasceria, e não pudesse identificar e executar o seu plano maligno de esmagar, de matar, antes de cumprir o propósito, a semente da mulher. Por exemplo, apenas sobre o nascimento de Jesus, haviam 3 profecias específicas. Isaías, capítulo 11, verso 1, dizia assim: ele será nazareno. Sim, ali tem uma palavra, rebento. A palavra rebento em hebraico é netzer, que é a mesma palavra para nazareno. Nazareno é quem nasce em Nazaré. Alguns estudiosos da época liam a profecia de Isaías e diziam o seguinte: olha, quando o Messias vier, ele vai nascer em Nazaré. Miqueias já tinha uma outra profecia, e Miqueias é um profeta de outro tempo. Ele dizia o seguinte: tu, Belém Efrata, posta que é a menor entre as tribos de Judá, de ti nascerá o Salvador. Então, muitos estudiosos que liam aquela profecia diziam: não é Nazaré, Jesus vai nascer em Belém, está claro aqui na Bíblia. Mas o profeta Miqueias dizia o seguinte: do Egito chamei o meu filho. E alguns que estudavam Oséias diziam: não, ele vai nascer no Egito. Olha como Deus compôs o mosaico bíblico, porque só sobre o nascimento havia linhas diferentes. Havia uma confusão teológica, e isso não era por causa de nós, era por causa do diabo. Era para que ele não soubesse. E toda vez que o diabo chegava, Jesus já estava em outro lugar. Ele sempre chegava atrasado. Jesus, você vai ver Mateus capítulo 1 e 2, 3 profecias de épocas diferentes e profetas diferentes se cumprem. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Aí, por causa do decreto de Herodes, a Bíblia diz que o anjo avisou a José e ele desceu para o Egito. Cumpriu-se a segunda profecia: do Egito chamei o meu filho. Quando ele sai do Egito, ele não volta para Belém, ele vai para Nazaré, a cidade de Maria, e não Belém, a cidade de José. E em 2 capítulos, 3 profecias se cumprem assim, quase que sequencialmente. Mas na mente do diabo, presta atenção agora, na mente do diabo, Jesus está morto. Na cabeça de Herodes, Jesus está morto. E ele está descansado. Passaram 2 anos. Alguma notícia de Jesus? Absolutamente. Passaram 5 anos. Alguém ouviu algo sobre Jesus? Não. É certo que ele está morto? Sim, está morto. 10 anos se passaram. Reunião no inferno. O diabo pergunta para os seus demônios: e Jesus? Fica tranquilo, ele morreu. 20 anos se passam. Cadê Jesus? Jesus está morto. 25 anos se passam. Cadê Jesus? Morreu. Quem sabe dele? Tem ninguém aí pregando, tem ninguém aí fazendo montinho. Jesus estava sendo guardado na carpintaria. 27 anos passaram, cadê Jesus? Nada de Jesus. Quase 30 anos, Jesus está no anonimato, guardado numa carpintaria. Nenhuma notícia dele. Então, na mente do diabo, presta atenção, não na mente de Deus, na mente de Satanás, o Messias foi enviado por Deus, aquele bebê foi executado pela espada de Herodes, e ele não existe mais, todos morreram. Só que 29 anos se passaram e começou um zum, começou um tititi, começou uma conversa de que o Messias poderia estar vivo. E sabe por que levou 30 anos Jesus do anonimato até se manifestar, sendo forjado dentro de uma carpintaria? Porque o Senhor queria mostrar que aquilo que as pessoas falam hoje, fulano é assim, não muda. Drogado morre drogado, mentiroso morre mentiroso, Jacó morre Jacó, ninguém muda. Já viu pessoas falando assim? Pau que nasce torto, morre torto.
até que ele conheça o carpinteiro de Nazaré. Porque muitos de nós aqui era esse homem. Ah, pastor, não tem jeito, é mentira de Satanás. Jesus levou 30 anos na carpintaria para dizer que até hoje essa carpintaria não fechou. Ele ainda conserta vidas, ele ainda transforma vidas, ele ainda restaura vidas, ele ainda restitui a nossa vida. Porque a história de todos nós aqui é aquela história da musiquinha infantil. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta, mas um dia o homenzinho torto, e tudo que era torto, Jesus endireitou, aleluia. Aqui tem muita gente que já passou por isso, né? Cada um aqui representa pelo menos um testemunho. Você estava perdido e foi encontrado. Você era cego e o Senhor abriu os seus olhos. Você não sabia o caminho, Ele se apresentou para você dizendo, eu sou o caminho. Você não conhecia a verdade, Ele disse, eu sou a verdade. Você não tinha vida, Ele disse, eu sou a vida. Mas voltando aqui para o texto, de repente se levanta um homem pregando no deserto. Esse homem é um pouco esquisito, esse homem se veste com roupa de pele de camelos, ele não gosta muito de cortar o cabelo, a barba é toda disforme, um camarada meio estranho, só comia gafanhoto e mel silvestre, e as multidões estavam indo ao Rio Jordão todos os dias para ouvi-lo pregar. Agora é a minha imaginação, é a imaginação do pregador. Demônios que atuavam naquela região, eles estão vendo o que está acontecendo. Eles estão vendo o movimento. Era um movimento diferente. Muitos pregavam e desapareciam, mas esse homem tinha uma constância. Ele ia dia após dia, semana após semana, e as pessoas testemunhavam. Gente que roubava, não roubava mais. Gente que adulterava, abria mão do adultério. Gente que extorquia, parava de extorquir, e as pessoas saíam dali com um testemunho de que mudaram de vida. De forma que esse demônio, ele desceu até os quintos do inferno. Eu imagino ele falando, patrão, tem uma notícia ruim para te dar. Falou, o que foi? Você entrou numa família e destruiu o casamento? Ele, não foi isso não. O que foi? Você criou um acidente, morreu muita gente? Falou, não é isso não. O que foi? Você entrou na sinagoga e criou uma confusão, dividiu todo mundo. Ele falou, não é isso não. Ele diz, então que notícia ruim é essa? Ele diz, patrão, eu acho que o homem está vivo. Que homem que está vivo? O homem que o senhor acha que matou. Ele fala, mas nós não o matamos? Eu acho que não, patrão. Porque o homem está lá no Rio Jordão. O homem está batizando. E, tem multidão, tem fila para ouvi-lo pregar, e tem fila sendo batizado, ele está lá no deserto. Eu penso que o diabo pegou lá uns demônios mensageiros e falou, vá lá, confere, checa se isso é verdade, e traz para nós, descobre se ele é mesmo o Messias. E o que eu vou falar aqui, eu só estou colocando as minhas palavras, mas você pode ler lá em João capítulo 1, 21 e 27. A Bíblia diz que aqueles demônios chegam lá na beira do Rio Jordão. E João está batizando. E ele pergunta assim, seu João, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele fala, qual que é a pergunta? O senhor é Elias? Ele fala, você está maluco? Eu, Elias? Eu não sou Elias, coisa nenhuma. O senhor é o quê? É quem? É Jeremias? Fala, que Jeremias, rapaz? O senhor é um dos profetas? Fala, não. Ele fala, já sei. O senhor é o Messias. Ele fala, você está maluco? Que Messias, coisa nenhuma. O Messias, quando vier, ele é muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas. Quem é o Senhor? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu batizo com água, mas quando Ele vier, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Os demônios não estão acreditando em João Batista. E eu acho que um olha para o outro e fala assim: é agora, vamos atacá-lo, vamos matá-lo, vamos destruí-lo. E quando eles se preparam para atacar João Batista, você sabe, apesar de ter parentesco com Jesus, ele era primo de Jesus, eles só se saudaram no ventre, mas eles cresceram em ambientes diferentes. Jesus foi criado em Nazaré, João Batista não, ele foi adotado por um grupo de essênios e foi criado no deserto. O estilo de vida dele era completamente diferente, mas quando chegou o tempo certo, o Senhor o levantou para cumprir-se a profecia de Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E quando aqueles demônios estão para atacar, um olha para o outro: agora, vamos atacar. Aí João Batista levanta a mão e diz: atenção, senhoras e senhores, parem todo mundo, porque esse que está chegando aqui, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus estava entrando ali. Aí os demônios endoidaram, falando: que é isso? A gente fala que é ele diz que é o outro, o que está acontecendo aqui? E Jesus entra, presta atenção, na fila dos pecadores. Jesus chega diante de João, e ali eles têm uma pequena conversa. João olha para ele e fala assim: o que você quer? Ele fala: eu quero ser batizado, mas eu é quem precisa ser batizado por ti, e tu me pedes para te batizar. Ele fala: João, para se cumprir toda a lei, estou na hora de começar o ministério, e tem que ter o reconhecimento de um rabino, você sabe disso. E a Bíblia diz que naquele momento, João o batizou. Agora, olha o que diz o relato da água: saiu logo da água. Os demônios estão assistindo a cena, confuso, coçando a cabeça, dizendo: está complicado, o que a gente vai dizer para o patrão hoje? O outro disse que era esse, ele disse que é o outro. E agora esse batizou o outro. Quem será de verdade? Ou será que não é um dos dois? Aí, para não deixar dúvida, olha o que a Bíblia diz: os céus se abriram, e uma voz se fez ouvir: este é meu filho amado, nele a minha alma tem prazer. E quando eles ouvem essa proclamação, meus irmãos, porque o texto diz que nesse caso, todo mundo que estava presente ouviu a voz do céu falando. E esses demônios voltam correndo, chegam no inferno e dizem: patrão, o homem está vivo. Como assim o homem está vivo? Está vivo e ele está com 30 anos de idade. Ele diz: como é que você pode ter certeza? Ele diz: eu tenho certeza, sabe por quê, patrão? Porque ele saiu da água, os céus se abriram e a voz falou e eu ouvi, e esse aqui ouviu também. Este é meu filho amado, nele a minha alma tem prazer. Eu imagino que o diabo deu um tapa no seu trono enferrujado e capenga e disse: maldição, eu falei que é para matar todas as crianças. Como ele conseguiu escapar? Sabe como ele conseguiu escapar? Porque quando Deus esconde, ninguém encontra. A Bíblia diz: você está escondido em Cristo Jesus, você foi ocultado em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz: aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Você está guardado no Senhor, meu irmão. Você está pensando que o culto vai terminar assim, nessa maresia? Vai não, meu irmão. Para vergonha de Satanás, que achava que Jesus estava morto, os céus se abriram só para dizer: ele é amado do Pai. Os céus estão abertos sobre a nossa vida. E para que Deus abriu os céus? Para dizer assim: você é amado de Deus. É que nem todo mundo fala com você, mas tem coisas que Deus concede à nossa vida, porque nós precisamos. E tem muitas coisas que Deus nos dá, que não são necessidades, são mimos de Deus, para dizer: você é amado do Pai.
Aqui está cheio de filho mimado. Está cheio de filha mimada. Você já passou da necessidade há muito tempo. Tem coisas que você pensa e Deus deve falar, meu Deus, estou surpresa. Ele está te mimando. É só a maneira de mandar mensagem para eu dizer, é meu filho amado. É minha filha amada. Nele está o meu amor, nela está o meu coração. Quantas coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, porque nós somos filhos amados do Senhor. Então ouça o que eu vou te falar. Não existe mais céus fechados sobre a sua vida. Os céus estão abertos sobre você, da mesma maneira que estavam abertos sobre Cristo Jesus. Igualzinho, igualzinho. Quando alguém ficar na dúvida, é de Deus, não é de Deus, Deus abre o céu e fala, esse é meu filho amado. Nem sempre é uma voz audível, mas é aquele negócio que todo mundo fala assim, nossa, como é que você conseguiu? Você sabe que uma vez, eu saí da oração de manhã, a Rê falou para mim, Ricardo, passa no mercado, compra alguma coisa que está faltando. E eu fui para o mercado. Aí cheguei lá no mercado cedo, esse mercado, tem um mercado lá no Rio, que se você chegar cedo e abrir, todo dia ele faz como se fosse uma inauguração. Pega um laço, corta, as pessoas entram, os funcionários fazem um corredor, e no final daquele corredor tem bolo cortado e café, você toma o bolo e o café ali, e depois faz as compras. Tem isso aqui em Brasília? Estou falando para você, irmão. Vai para o Rio, vai para o Rio. A vida flui do rio, está na Bíblia. Debaixo do trono de Deus tem o quê? Um rio, irmão. No Éden tinha o quê? Um rio. Lá no final em Apocalipse vai ter o quê? Um rio. Então. E aí, né, naquele momento lá eu fui com pressa, eu tinha tantas coisas para fazer naquele dia, peguei, era um item só, quando eu cheguei, já tinha umas 5 pessoas na minha frente no caixa, a outra com 3, eu entrei naquela fila, aí eu olhei assim, tinha pessoas com mais coisas, aí entrei naquela fila, veio uma mulher atrás de mim, e falou assim, moço, poxa, eu estou com pressa, eu poderia passar na sua frente? Eu falei, tá bom, passa lá. Aí ela passou na minha frente, já era quase a minha vez, já tinha esperado 3 ou 4 pessoas, ela passou na minha frente. Na hora que ela estava registrando, aí o locutor, bom dia, hoje é o aniversário do supermercado, e hoje é o dia de dar brindes, e agora o nosso sorteio, quem será o sorteado de hoje? O cliente que estiver passando agora, pelo caixa, número 18, é o sorteado. Aí eu estava no caixa 18, só que eu tinha dado a minha vez. Irmão, você já viu isso em pegadinha, né? Eu passei por isso. Aí, eu caixa 18, aí a locutora foi lá e falou para ela, olha, parabéns, sei o quê. Ela ficou tão sem graça, ela olhava assim para mim, ela, não, é que o moço aqui que deixou passar na frente, mas a senhora que está registrando as compras, a senhora falou, não, a senhora é sorteada, parabéns, a senhora não está feliz, e ela não conseguia nem rir, de tão tenso que ela estava, feliz e tal, aqui a senhora ganhou um kit de churrasqueira, não sei o que e tal, aí deu para ela, aí ela foi embora, olhando assim para mim, né, com o presente, aí a caixa olhou para mim e falou, nossa, mas o senhor é azarado, hein? Eu falei, Senhor, eu venho cedo para o supermercado, eu cedo a minha vez, e agora eu vou sair daqui com um rótulo de azarado, Senhor. Não é justo. Estou lá. Na hora que eu vou passando, deu um problema lá na bobina. Aí acende a luzinha, chama o supervisor de caixa e tal. Eu falei, puxa vida, que dia, hein? Que dia, senhores. Aí vem lá o camarada, não, é porque embolou aqui, não sei o quê, tirou, não, vou botar uma bobina nova, agora um minutinho, vou pegar ali, e tal, falei, meu Deus do céu, e as caixas tudo indo embora, e eu ali preso, demorou tanto, que teve outro sorteio, daqui a pouco, sorteio, hoje é dia de sorteio, e vamos sortear o próximo cliente, o próximo sortudo é aquele que está agora no caixa 18, aí era eu, aí a caixa olhou e falou assim, nossa, isso nunca aconteceu aqui. O senhor é abençoado, hein? Falei, olha como o povo vira casaca. Falou que eu era azarado. Eu falei, Deus, eu não podia sair daqui com essa marca, né? Já é azarado. Aí eu olhei para ela
Eu falei assim, sabe por quê, senhora? Ela, por quê? Eu falei, meu santo é forte. Ela, valei-me Deus, desculpa, eu não queria brincar com o senhor. Eu falei, meu santo não é forte não, irmão. Uhum. Eu não sabia que o senhor mexia com essas coisas não. Eu falei, não, eu sou pai de santo, né? Eu tenho três filhos, são santos, não são não? Ah, então o senhor desculpa a brincadeira aí e tal. Não precisa se desculpar não. Tem coisas que Deus faz só para dizer assim, você é amado do Pai. Você é amado do Pai. Os céus estão abertos sobre a sua vida, meu irmão. E quando os céus estão abertos sobre a sua vida, até aquilo que eventualmente era para dar errado, Deus é poderoso para converter o mal em bem na sua vida. E no final, Romanos 8 vai se cumprir, quando ele diz, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que caminham segundo o seu chamado. É isso que Deus faz, Deus dá publicidade àqueles que são amados dele. Na cultura judaica, o homem é considerado plenamente homem aos 30 anos de idade. Como dizia minha avó, o juízo do menino começa no dedão do pé. Ele é criança, ele resolve tudo chutando, ele está chateado, ele chuta, ele quebra as coisas. Depois ele cresce um pouco mais, ele começa a cair, vive com o joelho ralado. Depois entra na fase da puberdade, ele tudo é sexo. Ele acha que a vida se resume em sexo. Aí ela diz, com 30 anos, sai o dente ciso dizendo, o juízo está chegando no lugar. É mais ou menos assim, né? Tem gente que fala, pastor, até hoje eu não tenho siso. Por isso. Isso explica muita coisa. Mas na cultura judaica, o homem só é considerado plenamente homem aos 30 anos de idade. E quando o filho homem chegava aos 30 anos de idade, olha o que o pai fazia. Ele pegava esse filho, levava numa praça pública, ali onde estavam os homens fazendo negócios. Tinha 3 lugares públicos no tempo de Jesus. A porta da cidade, a praça da cidade e o rio, onde tantas pessoas batizavam aos seus conversos as múltiplas doutrinas pregadas. Conforme você ia crendo, você ia sendo batizado. A cultura judaica diz que o pai do menino que completou 30 anos desfilava com ele de mãos dadas em praça pública e gritava assim, ei, este aqui é o filho da minha confiança. E quando ele o apresentava assim, a partir daquele momento, aquele jovem, ele estava autorizado a falar em nome do Pai, negociar em nome do Pai, ele tinha a autoridade do Pai, ele podia vender, ele podia comprar, ele tinha crédito, porque ele falou, este é o filho da minha confiança. Entenda que não existe coincidências na Bíblia. Aos 30 anos de idade, num lugar público, os céus se abriram e o Senhor falou, este é meu filho amado. Em outras versões diz, esse é o filho da minha confiança. A ele eu vi. E a partir dali ele entra em cena, ele cura, ele ressuscita, ele restaura, ele faz milagres, ele multiplica pães e peixes. Entende o que eu estou falando? Você já chegou à maioridade em Cristo Jesus, irmãos. Você é o filho da confiança de Deus. E os céus estão abertos sobre a sua vida. Amém? Segundo, os céus estão abertos para dizer que você não está sozinho. O segundo relato em que os céus se abriram, está em Atos capítulo 7, 55 e 56. Diz assim, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus, o quê? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Todos nós sabemos quando e como aconteceu isso. Havia um diácono na igreja primitiva, cujo nome era Estevão. E Estevão morreu só porque ele proferia com muita segurança uma mensagem. E qual era a mensagem dele? Jesus está vivo. Qual era a mensagem dele? É mentira que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Jesus está vivo.
É sabido de todos nós que, com o crescimento da igreja, quando a igreja passou de 3 para 5 mil, começou uma insatisfação no meio dos irmãos helenistas que diziam que as suas esposas não recebiam a cesta básica. Essas mulheres estavam desamparadas. E os apóstolos disseram: não é justo que nós deixemos o ministério da palavra e da oração e cuidemos dessas questões administrativas. E pela direção do Espírito Santo, eles levantaram 7 diáconos, homens cheios do Espírito Santo, que cuidavam dessa parte auxiliar. Quantos diáconos eram? 7. Estevão era um dos 7, era ele e mais 6. Só que toda vez que tinha um trabalho para fazer na igreja, o apóstolo chegava lá, tinha sempre 6, um não estava lá. Tinha um que estava faltando. Quem era que estava faltando? Estevão. Mas por que ele faltou, pastor? Porque ele era desobediente? Não. Porque ele não tinha tempo? Não. É porque o Espírito Santo impulsionava o espírito dele com o dom de evangelismo, e Estevão, ao invés de ir fazer o que todos os diáconos faziam, que era cuidar da ação social, era amassar a semolina para fazer o pão da ceia, pisar a uva para fazer o vinho com o qual eles iriam cear, cuidar da organização do culto, cuidar da ação social, ele ia para a praça. E na praça, ele começava a pregar em voz alta. Então, se alguém queria encontrar Estevão, nunca estava lá nos trabalhos administrativos, auxiliares. Ele sempre estava na praça pregando. E pregando o quê? Que Jesus está vivo. Se você ler Atos capítulo 6, você vai fazer a contagem ali e vai ver que a ressurreição de Jesus tinha passado mais ou menos 6 a 9 meses. Aquela notícia, aquele zum, de que Cristo foi ressuscitado, ou que o corpo dele foi roubado, tinha no máximo 9 meses. Era a história do momento. Estava muito fresco. Porque segundo Mateus, capítulo 28, 11 a 25, na manhã da ressurreição de Jesus, quando o sumo sacerdote e os fariseus souberam que o corpo de Jesus não estava lá, eles deram uma grande soma de dinheiro. Diga, grande soma de dinheiro. Eu não vou ler o texto com você, mas acredite, para que eles divulgassem a mentira de que à noite os soldados romanos dormiram e roubaram, os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Olha, eu não tenho tempo de falar para você como era o exército romano, mas era impossível um soldado dormir. Isso não ia acontecer. Eles eram os melhores e a punição era muito severa. Era morte. Se morresse, se falhasse, eles morriam. E a Bíblia diz que os religiosos deram uma grande soma de dinheiro. Foi muito alta a soma de dinheiro. Eles fizeram um investimento muito grande. Quando o texto foi escrito, Mateus, era final do século I, ele disse: até os dias de hoje, essa mentira transcorreu. Hoje nós estamos 2000 anos depois. E até o dia de hoje, judeus acreditam nessa história de que o corpo de Jesus foi roubado, porque homens meteram a mão no bolso e deram uma grande soma de dinheiro para se pregar uma mentira. Por isso que nós, como igreja, precisamos meter a mão no bolso e dar uma grande soma de dinheiro para pregar a verdade do Evangelho. Não pode ser menor. Eu não tenho tempo aqui de falar sobre esse assunto de finanças. Mas eu quero dizer para você que, recebendo isso, eles divulgaram. E as pessoas, uma grande parte cria, outra parte não cria. Então Estevão chegava em praça pública e fazia o seu discurso. E ele dizia assim: patrícios, os senhores me conhecem, sabem que eu sou um homem de boa índole, sabem que eu jamais mentiria, eu sou israelita verdadeiro. Eu vim aqui na praça para dizer que os soldados estão mentindo. Eles não deixaram roubar o corpo de Jesus. Jesus está vivo. A mensagem da ressurreição é correta. Tem testemunhas. Mulheres viram, os discípulos viram. Ele de fato está vivo. E de repente, os homens mandatários da lei se abaixaram, pegaram em pedra, encurralaram Estevão e disseram para ele: Estevão, é o seguinte, a gente conhece você, sua família é muito reputada aqui na nossa cidade. Estevão, a gente não quer fazer isso. Para de pregar essa mensagem.
e vai para casa, não vai te acontecer nada. Mas a Bíblia diz que quando tentavam proibi-lo, ele gritava mais alto. Então eles, enfurecidos, pegaram Estevão pelo braço, o levaram para fora da cidade. E lá começou uma chuva de pedras, começaram a apedrejar Estevão, lançar pedras sobre ele. E Estevão, ainda vivo, disse: vocês estão me apedrejando. Mas o semblante dele era de riso. Ele disse: eu estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem, olha, ele diz, o Filho do Homem está de pé, do lado do trono. Essa é uma das poucas vezes que você vai ler na Bíblia que o Filho do Homem se levantou. Para que ele se levantou? Ele se levantou para ver aquele testemunho, para assistir aquela cena desse homem convicto da sua fé, que não recuava, mesmo diante de muitas ameaças. Vocês estão me matando só porque eu disse que ele está vivo. Ele diz: pois manda mais pedra, porque ele está lá à direita de Deus. Ele está vivo. E ele morreu dizendo isso: ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Quem acredita que Jesus está vivo, glorifica ao Senhor aí, diga glória a Deus, aleluia, porque ele está vivo. O que Estevão está falando? O Senhor abriu as portas do seu palácio para mim. Eu não estou sozinho. Céus abertos significam que você nunca está sozinho. Céus abertos significa que você é amado. E céus abertos significam, na sua pior perseguição, no pior momento da sua vida, ei, irmão, o Senhor está com você. Todo mundo conhece aquela história das 4 pegadas na areia? Todo mundo conhece, é antiga, né? E diz que um homem fala para Deus. Ele diz: Senhor, eu olhei a história da minha vida, o Senhor sempre esteve comigo. Eu caminhava e sempre tinha 4 pegadas, 2 minhas e 2 do Senhor. Mas ele diz: olhando a história da minha vida, nos momentos mais difíceis que eu mais precisava, só tinha 2 pegadas. Onde o Senhor estava? Ele disse: aquelas 2 pegadas eram minhas, porque nos momentos mais difíceis eu te carreguei no colo. Você já foi carregado no colo do Senhor? Você já foi aconchegado no ombro do Senhor? Você já foi confortado pelo Senhor, meu irmão? Sabe por quê? Porque os céus estão abertos para lhe dizer: você não está sozinho. E por último, nós vamos orar. Estão prontos para orar? Terceiro e último. Ah, vocês querem saber o terceiro menino? Mas o povo é curioso. Quando eu voltar aqui, na próxima conferência, eu falo. Quem foi o primeiro menino que sobreviveu? Quem foi o segundo? Quem foi o terceiro? Ano que vem eu vou vir. Diga comigo assim: os céus estão abertos para anunciar um tempo de coisas maiores. Fica de pé agora, procure 3 pessoas e diga: coisas maiores virão sobre a sua vida. Deus está preparando coisas grandes para você. Deus está preparando um novo tempo para você. Deus está preparando uma nova história para você. É tempo de coisas maiores. Diga isso, diga, irmão, coisas maiores virão. Fala assim, fala assim, tem coisa boa vindo para a sua vida. Tem coisa boa chegando. Prepara o seu coração. O Senhor vai te surpreender. Aleluia. Pode se assentar. João capítulo 1. Verso 43, diz assim: no dia, olha aqui, antes de orar, no dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro.
Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré? De Nazaré? De Taguatinga? Pode sair alguma coisa boa de Taguatinga? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: donde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por quê? Só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Só por causa disso? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Uma história tão conhecida. Filipe, Natanael, Natanael e Filipe. Todo mundo já ouviu essa história. Desde a profecia bíblica do proto-evangelho, quando o Senhor anunciou: da semente da mulher virá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Todas as moças em Israel sabiam, pela profecia de Isaías, que seria a partir de uma virgem. Os historiadores dizem que muitas meninas nem queriam casar, porque todas elas diziam: e se o Senhor me escolher? Eu preciso ser uma virgem para ser escolhida pelo Senhor. Quando Jesus nasceu, quando começou o seu ministério, os historiadores dizem que mais de 200 falsos messias já tinham se levantado em épocas diversas, dizendo: eu sou enviado de Deus, e não era nada. Eles juntavam pessoas, preparavam sedições, muitos morreram lutando contra o exército romano, dizendo-se libertadores, levou pessoas ao fracasso. Então as pessoas estavam saturadas. Quando aparecia alguém dizendo: sou Messias, você falava: não, mais um. Tanto que Gamaliel deu um conselho sábio, quando alguém falou para ele, disse: olha, será que é mesmo de Deus? Ele falou: não levanta contra, a gente não sabe. Tantos se levantaram e não deu em nada. Se ele não for Deus, em nada vai se dar. Mas se for de Deus, que nós não nos encontremos lutando contra aquilo que é do Senhor. Conselho sábio. Então, quando Jesus vem, segundo a história bíblica, eles não acreditaram, muitos não acreditaram que Jesus era o Messias. De natureza, que Filipe e Natanael, eles eram muito amigos. Alguns dizem primos, mas como eu falei, primo pode ser um amigo chegado. E eles fizeram um pacto. Qual pacto? Filipe e Natanael se dedicaram a estudar as profecias messiânicas. Filipe era profundo conhecedor do Antigo Testamento, mas Natanael era diferente. Natanael conhecia cada profecia sobre o Messias de cor. São quantas, pastor? 300 no Antigo Testamento. Só no livro de Isaías, 127 profecias diferentes, apontando características para você identificar o Messias quando ele viesse. E Natanael era especialista nisso. E eles fizeram um pacto. Filipe disse para Natanael: Natanael, a gente não está sempre junto. Se você encontrar o Messias, você para tudo e me chama. E Natanael falou para Filipe: se for você, você me conta. Então eles tinham esse pacto. Olha para mim, Jesus está passando, e ele passa no caminho de Filipe, e fala: Filipe, vem, segue-me. E ele ficou feliz, ele viu que Jesus era o Messias. Jesus já tinha outros discípulos caminhando com ele, e todo mundo falando: nossa, você também foi escolhido, ele é um Messias, sabia? Ele falou: eu ainda não tive tempo de comprovar, mas o meu coração testificou. Mas a gente já viu aqui que ele é o Messias. Quando falou ele é o Messias, ele lembrou: puxa, tem que avisar Natanael. Ele chegou lá e disse: Jesus,
o senhor pode esperar aqui um pouco? Não, porque ele disse, eu preciso encontrar ali um primo, eu preciso falar um negócio para ele. Aí Jesus falou, tá bom, pode ir. Aí ele foi correndo. Lá ele encontrou Natanael, falou, Natanael, eu tenho uma notícia boa para te dar. Aí Natanael falou, qual a notícia? Ele falou, encontrei o Messias. Natanael falou, você encontrou o Messias. Tá bom, Natanael tinha uma relação de perguntas. Vamos começar aqui pelo nascimento dele. Esse Messias que você encontrou, ele é de onde? Ele, de Nazaré. Natanael falou, eu não vou sair do meu lugar, caminhar até lá, porque é mentira. Eu não vou perder meu tempo, Felipe. Felipe, você estudou comigo. Felipe, você está deixando as pessoas te enganarem. Ele falou, não, ele é o Messias. Ele falou, estuda as Escrituras. Eu não estou lendo o texto, mas está tudo lá, tá, irmão? Estuda as Escrituras e você vai ver que de Nazaré nunca se levantou nenhum profeta. Felipe sabia que era o Messias, mas ele não tinha mais argumento. Aí ele falou o quê? Vem e vê. Foi daí que surgiu aquela música do mundo pentecostal que diz, vem cá, vem ver, vem cá, vem ver, Jesus está preparando. Vem cá, vem ver, vem cá, vem ver, Jesus está preparando uma bênção para você. Eita, tem um pessoal aí com um pezinho, hein? Varão de guerra está nesse lugar. Não conhece não? Desemborca o vaso, Jacó segurou o anjo. Tá tudo no mesmo refrão, meu irmão. Nós vamos fazer a imposição de mãos nessa equipe de louvor. Eles estão muito conservadores. Muito conservadores. Se eu estivesse na bateria, eu já estava lá. Se eu estivesse no baixo, eu estaria... Filipe chegou para Natanael e falou, eu não sei responder essa lista de infinitas perguntas, mas vem cá e vem ver. Ele falou, eu vou, mas se você fizer eu perder meu tempo, eu vou ficar muito chateado. Ele falou, vem. Aí ele foi. Jesus estava lá conversando com os discípulos, todo mundo lá. Quando Natanael se aproximou, gente, eu acabei de ler o texto para você, é desse jeito, não estou inventando nada. Jesus falou, atenção, atenção, senhoras e senhores, acabou de chegar aqui um justo israelense. Esse homem é um homem íntegro. Esse homem, ele não mente, esse homem não engana ninguém, ninguém consegue enganar ele. Especialista, conhece profundamente as palavras. Natanael olhou e falou, Senhor, de onde o Senhor me conhece? Que Jesus nunca tinha visto ele. A maioria das pessoas lê esse texto e pensa o seguinte, que quando Filipe foi encontrar Natanael, Natanael estava assentado debaixo de uma figueira, lendo as Escrituras. E quando Filipe foi, Jesus foi atrás e olhou, já sei quem é. Muita gente pensa que é isso. Mas veja a reação de Natanael. Ele falou, esse homem aqui é um homem justo. Não tem ninguém aqui, um israelita como esse homem. E ele é profundo estudioso. Ninguém consegue enganar esse homem. Mestre, de onde tu me conheces? Ele falou, Natanael, quando eu te vi, antes de Filipe te buscar, eu te vi, quando você estava escondido debaixo da figueira. Quando Jesus falou isso, olha aqui, Natanael, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Ele se prostrou, e ele disse, Senhor, verdadeiramente, tu és o Messias. Ele não confirmou as outras listas, ele só falou, verdadeiramente tu és o Messias. Jesus falou para ele, só porque eu falei que eu te vi debaixo da figueira, você está dizendo que eu sou o Messias? Não é só por causa disso não. Aí a gente tem que ler a história paralela para entender o que aconteceu. Na matança das crianças de 0 a 2 anos, os historiadores dizem que Natanael nasceu naquela época. E os soldados
entravam em cada casa onde tinha uma criança, arrancava os meninos do colo das mães e matava. Muita crueldade. E muitas mães desesperadas, lembra, Joquebede não escondeu Moisés? A história de Natanael é a mesma coisa. A mulher escondeu a criança. Os historiadores dizem que ela saiu correndo, descendo na mesma direção que José andou no deserto em direção ao Egito. E quando ela está saindo, ela vê cavalaria fazendo ronda. Eles viam a mulher. O que as mulheres faziam? Se assentavam, botavam a criança debaixo da roupa, ficava ali quietinha, segurando a criança. Aí o soldado que passava assim superficialmente não via. Mas os soldados faziam o quê? Levanta, levanta, anda aí. Para ver se ela não tinha nada escondido embaixo. O que a mãe de Natanael fez? Ela cavou um buraco embaixo de uma figueira, colocou o menino, colocou galhos, folhas em cima e se apartou 300 metros do menino. E ela sabia que os soldados estavam vindo. Os soldados vieram: você, cadê? Está amamentando? Você tem filho? Ela falou: não, meu filho já foi, não tenho filho. Aí eles olharam em volta, não acharam nada, foram embora. Quando eles foram embora, ela foi lá, tirou as folhas, tirou os galhos, pegou a criança e quando a criança começou a ter entendimento, 5 anos de idade, aniversário de Natanael, ela falou: meu filho, eu tenho que te contar uma coisa. Quando você nasceu, tinha um decreto de morte, porque queriam matar o Messias. E eu fugi com você, te escondi embaixo de uma figueira. Mas meu filho, não conta isso para ninguém, isso é um segredo de família. Porque senão vão pensar que é você e vão te matar. Quando o menino fez 12 anos de idade, ela fez um bolinho, uma velhinha, uma Coca-Cola e falou: filho, lembra do nosso segredo? Você está fazendo aniversário hoje, mas quando você nasceu tinha uma sentença de morte. Assim como eu e você, quando nós nascemos também, nós estávamos debaixo de uma sentença de morte. Muitos aqui, o diabo tentou abortar, muitos colocou enfermidade, muitos aqui passaram por momentos de vale de sombra de morte. E o Senhor preservou a sua vida, porque Ele tem um propósito para você. E essa era a mensagem para ele, 12 anos de idade. Não conta para ninguém, segredo de família. Quando ele completou 18 anos de idade, a mãe falou: meu filho, você é um milagre. Quando você nasceu, tinha um decreto de morte. Mamãe escondeu você. Ele: já sei, mamãe, debaixo da figueira. E aí o soldado foi embora, a senhora me pegou, me carregou, me levou, e eu só voltei quando estava grande. Ela falou: é isso, mas não conta para ninguém. De forma que esse menino cresceu. Ele fez 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30 anos. 30 anos. Nunca contou para ninguém, nunca falou para ninguém. Quando Jesus fala assim: aqui está um verdadeiro israelita. Eita, homem correto, estudioso. Esse homem aqui, ninguém engana ele. Senhor, como é que o Senhor sabe esses detalhes da minha vida? Ele falou: meu filho, antes de Filipe te chamar, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Ai, irmão. Quando ele falou isso, o homem caiu prostrado e falou: tu és o Messias, tu és o enviado de Deus. Ele falou: só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você está falando que eu sou o Messias? E aí vem a palavra profética para Natanael e para a sua vida. Ele diz: pois maiores coisas verás a sua vida. Você vai ver ainda muitos anjos do Senhor subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Você verá coisas maravilhosas e extraordinárias sobre a sua vida. Irmão, eu queria dizer 2 coisas para você. Primeiro, quem é você nessa história? Nessa história você é o Filipe. Está na hora de você contar para o Natanael: eu encontrei o Messias. A estatística do Instituto George Barna diz que 95% das pessoas que frequentam uma igreja não têm hábito. 85% das pessoas que frequentam uma igreja não têm hábito de convidar pessoas para virem ao culto, conhecer o Messias. E na mesma pesquisa ele diz: 95% das pessoas que estão hoje numa igreja só estão porque um amigo ou um familiar lhes convidou para estar. O poder do convite é muito importante. Se cada um dos irmãos, toda semana,
usar o seu WhatsApp, usar o seu perfil, o seu Instagram e disser, bota lá toda hora do culto, posta, faz um stories quando você chegar no culto, é aqui que eu estou. Ah, pastor, eu tenho poucos seguidores. Se tiver 50, 100 pessoas lendo lá e dizendo, nossa, que igreja é essa? Pega uma palavra que Deus falou no seu coração e publica. Hoje Deus respondeu, olha o que Deus falou comigo. Pessoas estão lendo. Enquanto você está dormindo, pessoas estão lendo. Tem muitos Natanaéis, coração sincero, debaixo de uma figueira. Gente estudando, gente querendo encontrar o Senhor, buscando o Messias. Mas eles não sabem. Você que encontrou, você precisa chamar o Natanael. É hora de você fazer isso, irmão. Vai para a célula, chama o Natanael. Vem para o culto, chama o Natanael. Ah, sábado não vai ter nada, sexta não vai ter nada. Prepara um jantar para o seu Natanael. Convida alguém e diz, olha, vem na minha casa, eu queria jantar com você. E lá na sua casa, você tem a oportunidade de testemunhar e fechar a ficha dele para o encontro. Porque você orou por ele, você ofereceu um jantar para ele, agora ele vai dizer sim para o seu convite. O Instituto Church.com nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa, ele foi às ruas e perguntou a pessoas assim, você faz parte de alguma igreja? Se a pessoa respondesse não, ele perguntava, se alguém te convidasse, uma pessoa que você conhece, convidasse você para ir no culto domingo, você iria? 85% das pessoas disseram, iria. Tem mais gente querendo vir do que você imagina. É que a gente não fala tanto. Quando eu era adolescente, terminava o culto, o pastor falava, passa lá, pega os folhetos e leva. A gente ia no açougue, dava um folheto. A gente ia no mercado, dava um folheto. A gente ia na padaria, dava um folheto. A gente ia para a escola, dava um folheto. E as pessoas vinham. Hoje, você tem as redes sociais. Você tem tantas estratégias, tantas coisas. Vamos encher esse lugar aqui de Natanael, irmãos. Gente que está com o coração preparado. Gente que está com o coração preparado. Mas você também, por outro lado, é um Natanael. É alguém que encontrou o Messias, é alguém que o Senhor revelou a sua vida. Qual é a palavra de Deus para você? Você ainda não viveu tudo que Ele tem para a sua vida. Coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores, coisas maiores. Alguém me ouve? Coisas maiores. O Senhor tem preparado para a sua vida. Os céus estão abertos sobre a sua vida, porque você é amado do Pai. Os céus estão abertos sobre a sua vida, para dizer que você nunca está sozinho. E os céus estão abertos sobre a sua vida, para te dizer, coisas maiores verás. Às vezes você está pedindo tão pouco ao Senhor, o Senhor quer te dar coisas maiores. E se você abre o seu coração para receber essas coisas maiores, fique de pé em nome do Senhor Jesus. É agora que nós vamos orar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Filipe achou Natanael, a Bíblia diz. E aqui nós temos a revelação. Pastor, o que é esse tempo de coisas maiores? Céus abertos. Está pronto? Posso falar? Posso falar? Céus abertos significa que é um tempo de restituição de Deus na sua vida. Céus abertos significa Deus respaldando você. O que significa céus abertos, pastor? É o tempo de um cumprimento de uma palavra profética que você carrega no seu coração. Céus abertos, irmãos, é tempo de provisão, é tempo de orvalho, é tempo de transbordamento, é tempo do sobejar de Deus na sua vida, é tempo de prosperidade. Eu não estou ouvindo amém, essa é a hora do amém, meu irmão, essa é a hora do amém. Céus abertos significa ter uma mesa pronta, tem um banquete preparado, é o Senhor te convidando. Ele diz, tudo que você viu e tudo que você já experimentou é uma gota, o que Deus tem para você é um grande oceano. Eu não sei quais são os desejos e os anseios do seu coração, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, chegou o tempo profético de Deus na sua vida. Você não precisa orar, Senhor, abre os céus. Ele diz, meu filho já está aberto. Você é amado. Eu quero dar. Você crê nessas coisas maiores? Se você crê, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos orar ao Senhor nessa hora.
Vou pedir ajuda aos pastores aqui para nós impormos as mãos e orarmos ao Senhor. Irmãos, hoje eu sinto que Deus vai trazer liberação sobre a sua vida. Eu sinto que Deus quer desatar algo que estava retido no seu coração. O Senhor quer ativar a sua fé para coisas sobrenaturais. O Senhor quer trazer à existência promessas que estavam incubadas, guardadas no seu coração. A Bíblia diz que o Senhor não apenas atende necessidades, mas Ele supre necessidades, mas Ele atende desejos do nosso coração. Seu Pai é poderoso, seu Pai te ama, seu Pai pode te dar muito mais. A questão é, você ousa pedir nesta noite? Você ousa pedir coisas maiores? Você sabia que enquanto você está aqui hoje, o Senhor está trabalhando lá na sua casa? Você sabia que enquanto você está aqui hoje nessa conferência, o Senhor está trabalhando lá na sua empresa, no seu negócio? O Senhor está trabalhando lá na vida do seu cliente? O Senhor está aprovando aquele orçamento que estava preso? O Senhor está liberando aquele recurso que estava retido? Enquanto você está aqui nessa noite, o Senhor está lembrando o seu nome na memória de alguém que está em casa, que está na rua, que está falando de negócio. Seu nome está sendo lembrado. E o Senhor está te dizendo: meu filho, minha filha, eu já abri os céus sobre a sua vida, e esse é o tempo de derramar a bênção do sobrenatural. Vai transbordar na sua vida. Onde você colocar as suas mãos, vai crescer, vai ter aumento, vai multiplicar, vai avançar, em nome do Senhor Jesus. Abre a sua boca, comece a orar, comece a pedir ao Senhor, e nós os pastores vamos impor as mãos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.